Ok, pessoal, dando sequência à segunda parte do nosso conteúdo, agora nós vamos trabalhar com os éteres. O que seriam os éteres? Vamos trabalhar primeiramente com a definição. Ésteres são compostos orgânicos em que o oxigênio ele está ligado diretamente a duas cadeias carbônicas, ou seja, os dois grupos alquila ou aurila. Arila, melhor dizendo, perdão. Então nós temos aqui, primeiro passo, o que você tem que entender? Que o éter ele é o oxigênio ligado, melhor dizendo, ele tem que estar entre dois carbonos. Novamente, o éter, o oxigênio, eles têm que estar entre dois carbonos, como exemplo aqui. Ó. Então, nós temos o oxigênio, tá? Vamos pegar aqui a caneta. Então, nós temos o oxigênio, e esse oxigênio ele se encontra entre dois carbonos. Não importa se é um carbono comum ou um anel benzeno. Então, sempre o oxigênio ele tem que estar entre dois carbonos. Ok? Como exemplo aqui embaixo, mas aqui ele é um ciclo, não tem problema, mas sempre tem que estar entre esses dois carbonos. Exemplo do éter, nós temos éteres cíclicos também, ou seja, quando o oxigênio está entre um ciclo de carbonos, que são, então, um composto chamado de heterocíclicos, nos quais o oxigênio é o heteroátomo, ou seja, o oxigênio entre dois carbonos. Posso ter mais exemplos, posso ter aqui um carbono, vou pegar novamente aqui em cima, outro carbono, posso ter o oxigênio aqui, ó. E eu posso ter qualquer quantidade de carbono. Olha, mas o que importa é isso daqui, ó. O oxigênio, ele está entre quem? Duas estruturas de carbono. Então, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Se você encontrar isso, nós temos aqui uma classificação para o éter, beleza? O que não seria um éter? Um exemplo de um composto que você não teria ele aqui sendo éter. Vamos lá. Vamos colocar. Se eu tivesse aqui um exemplo, carbono, outro carbono, aí eu coloco um oxigênio. Desse lado aqui, eu coloco um exemplo H. Posso classificar ele sendo éter? Não. Porque esse oxigênio ele não se encontra entre dois carbonos ou duas estruturas de carbonos. Aqui eu tenho carbonos, ok. Mas o segundo é hidrogênio. Então, não posso classificar o composto sendo um éter. Posso colocar também, se eu tivesse aqui carbono, exemplo carbono, OH, colocar nitrogênio. Também posso classificar éter? Não, porque ele tem que estar entre dois carbonos. Então, um exemplo aqui, carbono, carbono, oxigênio, éter, carbono, carbono, oxigênio, éter. Mesmo ele estando em ciclo, ele é considerado éter também, porque ele está entre dois carbonos. Oxigênio entre dois carbonos e oxigênio entre dois carbonos, classifica o composto sendo éter. Beleza? Quanto à sua nomenclatura, vamos prestar bem atenção, porque na nomenclatura dos éter, nós temos duas. Nós temos utilizada pela IUPAC e quando é utilizada pela forma usual. Na nomenclatura da IUPAC, nós vamos colocar aqui, ó, sempre o primeiro composto, ele termina com ox. Para determinar, nós temos que observar. O primeiro grupo, ele é o grupo menor, ou seja, aquele que tem o menor número de carbonos. O segundo grupo é o grupo maior, aquele que tiver o maior número de carbonos. Então, se eu coloco aqui, ó, para você, oxigênio. Vamos pegar esse exemplo aqui embaixo. Ó. Primeiro passo, o oxigênio entre dois carbonos, ele é o que mesmo? Éter. Beleza. Para você dar o nome, você tem que observar tanto do lado esquerdo como do lado direito. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Qual lado é menor? Aquele que tem 1 carbono. Então, aqui, o grupo menor recebe a terminação ox. Só que para isso, você vai ter que lembrar lá daquela tabelinha, um carbono, met, et, prop, but, pent. Se você esquecer isso, se você não conseguir memorizar isso, você vai ter muita dificuldade com as nomenclaturas. Por quê? A base da nomenclatura é praticamente toda aquela tabela. Você não pode esquecer daquela tabela. Beleza? Então, tem lá um carbono, colocar aqui met, 2 carbonos, colocar só o início, et,
3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbono, pente. Você não pode esquecer essa tabelinha, beleza? Então vamos lá. Um carbono, prefixo dele aqui, met. Só que como eu tenho a terminação ox, ele vai ficar metox, sempre acrescentando o ox. O segundo composto, sendo maior, ele é normal. 2 carbonos, et, no caso, ele seria etano, né? Então, aqui, ó. O primeiro, vamos ficar mais fácil aqui. O primeiro termina com ox e o segundo termina com ano. Vamos colocar aqui, ó. O primeiro terminado com ox e o segundo terminado com ano. Vamos lá. Um carbono, met, terminado com ox, metox. 2 carbonos, et, terminado com ano, etano. Ok? Outro exemplo aqui, ó, nós temos 2 carbonos e 2 carbonos. Professor, mas aqui as estruturas são iguais. O que é que eu faço? Não tem problema. Você escolhe qualquer lado que você quiser. 2 carbonos, et, terminado com ox, etox. Segundo composto, maior, ou melhor dizendo, são iguais, et, só que tem que ter terminado com ano, etano. Terceiro exemplo aqui, um carbono, e aqui eu tenho 6. Então, grupo menor, ox, metox. E continua normal o nome do composto, benzeno. Esse aqui já não termina com ano, porque ele é um grupo definido, sendo ele o benzeno. Ok? Vamos fazer um exemplo maior aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Um exemplo maior. Eu vou apagar aqui. Vou colocar um exemplo maior. Vamos colocar bastante, vamos dizer assim, carbonos aqui. Então, vamos colocar 1, colocar 2, 3. Colocar o oxigênio. Aqui 1, 2, 3, colocar 4. Então, beleza. O oxigênio entre carbonos. Ok? Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Aqui eu tenho 4. Ou seja, grupo menor. O grupo menor recebe a terminação ox. Então, ele vai ficar sendo o grupo menor propox. Propox. Propox o quê? 4 carbonos, você continua normal com ano. Então, vai ficar propox butano. É o nome do composto. Grupo menor recebe ox, propox, por ser 3, do prefixo prop. E o maior termina com ano, sendo ele ano. Butano, melhor dizendo. Já a nomenclatura usual, que é a comum, é a nomenclatura, vamos dizer assim, comum, ele utiliza os termos éter primeiro, né? E não utiliza ali a terminação de upac com ox, né? Geralmente eu utilizo só o éter, inicialmente. Então nós temos aqui, ó, primeiro passo, sempre utilizar o éter, na usual. Então nós temos éter, primeiro grupo, segundo grupo, ok? Então, o primeiro grupo nós temos aqui sempre em ordem alfabética. Esse é o mais complicado. Então, nós temos met, m, et, e. Grupo, ordem alfabética, éter, etílico, metílico. Então, eu vou sugerir para vocês utilizar a IUPAC, que ela é universal, que é aquela questão do grupo menor e o grupo maior, beleza? Então, não trabalhamos praticamente com a nomenclatura usual. Trabalhamos mais com a nomenclatura da IUPAC. A presença do éter em nosso dia a dia, nossa vida, há muitos anos atrás, ele era utilizado sendo como anestésico, né? Ou utilizado aí como anestesia. Claro que foi substituído isso com o passar do tempo por alguns danos que ele estava trazendo a saúde da pessoa. Atualmente, o éter é muito utilizado como solvente apolar, tanto em laboratório como em indústrias químicas. Mas, algum tempo atrás, como eu estava dizendo para vocês, ele era utilizado em farmácias, tá? Devido ao mal-estar provocado após anestesia, utilizado como anestésico, foi substituído e tirado do mercado para essas finalidades. O éter também comum no nosso dia a dia, na natureza, vamos dizer assim,
Nós temos aqui, ó, oxigênio entre carbonos. O primeiro passo a gente identificou que é um éter. O que ele acontece? O que ele pode ser utilizado aqui como metóxido terciobutânio, ou um composto utilizado para o uso da gasolina, o antidetonante de gasolina. Ok? O eugenol também apresenta um éter, que é o oxigênio entre dois carbonos, está presente também na essência do cravo da Índia, e a vanilina, que também tem a presença do éter e essência de baunilha. Se você observar também aqui, ó, nós temos o fenol. Nós temos um fenol aqui, nós temos um fenol aqui também. Mas como no composto apresenta essas duas funções aqui. Ok? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.